Olá, amigos e amigas, muito boa noite a todos e todas. Estamos aqui começando mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz, prosseguindo em nossos estudos do livro Libertação agora. E hoje, nessa noite de domingo, chegamos ao capítulo 3, Entendimento. E antes de entrarmos no capítulo, quero convidar, como sempre, quem está nos acompanhando a deixar um comentário, alguma pergunta, as impressões até aqui do livro. Também curtir o vídeo, compartilhar, porque sempre é importante, porque assim o vídeo chega a outros corações, outras pessoas podem se juntar aqui conosco do CELD para acompanhar o nosso estudo e conosco trocar impressões e compartilhamento de ideias. Chegamos ao capítulo 3. E se até aqui, nesses primeiros 2 capítulos, muito especialmente, tivemos algumas noções de o quanto os espíritos que se endurecem no mal, aqueles espíritos que decidem realizar por longo tempo uma trajetória na experiência do mal, do crime, das trevas. E se estes espíritos também se organizam, alguns, utilizando a inteligência, o conhecimento de magnetismo, toda a inteligência de que já disponham, quando o seu coração está endurecido, utilizam-se dessa inteligência no sentido de perseguir, de atraiçoar, de manter as criaturas em estados vibratórios deprimentes, que as mantém aprisionadas a determinadas experiências da trajetória evolutiva muito dolorosas. Se nós vimos isso até aqui, e foi muito importante acompanharmos nesses 2 primeiros capítulos para entender o que vai se desdobrar, o que veremos nos capítulos seguintes, agora, no capítulo 3, nós vamos ver que há, por parte dos benfeitores espirituais, dos espíritos que já avançaram adiante na senda evolutiva, um trabalho que se desdobra em amparo, em auxílio, em defesa de cada um de nós. Se as trevas organizam o ataque, organizam a vingança, organizam-se a fim de tentar manter as criaturas em determinados padrões vibratórios e manter a Terra sob o seu domínio, por parte dos benfeitores espirituais, por parte da força divina, os espíritos bondosos e amorosos se desdobram em auxílio ao próximo, em auxílio a cada um de nós. E o diálogo do capítulo já começa assim, porque o André começa o diálogo com o benfeitor espiritual Gúbio, e o companheiro que está com eles nessa tarefa. Eles começam conversando sobre a tarefa que os aguardava e que nós vamos acompanhar ao longo do livro. E nesse capítulo, nós vamos ver também, além de vermos o quanto se desdobra a ajuda dos espíritos bondosos em favor das criaturas encarnadas ou desencarnadas, nós vamos ver também, começando a ter noções da história que nos aguarda no livro. Nós vamos começar aqui a ter as primeiras notícias das personagens reais que nós vamos acompanhar na descrição de André Luiz. Então, o capítulo aqui vai preparando o livro, o estudo, para agora sim começarmos a entender, a conhecer a história que nos aguarda. Mas André, quando começou a tomar conhecimento do trabalho que eles levariam a efeito, que eles iriam desenvolver na Terra, o André começa a dizer assim: é admirável pensar que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera, na esfera espiritual, para atender a simples caso de obsessão,
Lembram que nós já falamos bastante disso desde lá da nossa conversa inicial, de lançamento dessa temporada. No primeiro e no segundo capítulo, falamos que este é um livro que fala muito sobre o processo obsessivo. A obsessão que se estabelece de forma muito dolorosa, que é qual epidemia que se espalha no mundo, a qual nós estamos sujeitos muitas vezes pela nossa invigilância, pelas nossas fragilidades, dificuldades, as nossas más inclinações e mesmo pelo passado que trazemos de equívocos, de tropeços na caminhada, pelas inimizades que acabamos muitas vezes construindo em nossa trajetória evolutiva. Eis que vamos acompanhar nesse livro um desses casos. Então, o André diz: como pode? Eu fico admirado de ver um movimento tão intenso por parte de nós, espíritos, no atendimento de um simples caso de obsessão. Ora, simples para quem? Poderíamos perguntar, André. André, simples para quem? Talvez para a criatura que ama aquela pessoa seja um caso complexo. Olha como às vezes, né, nós olhamos para, puxa, mas tudo isso para ajudar aquela pessoa, um caso tão simples. Ora, simples para quem? E aí, Gúbio diz assim: os homens encarnados, André. E aí, eu gosto muito de observar os detalhes que André descreve, né? O André diz que o benfeitor começa a falar com um olhar vago ao horizonte, como se, olha o que André diz, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugidias do pretérito. Olha só. Esse comentário de André Luiz é muito importante, porque nós vamos ver agora, no capítulo, que sim, o benfeitor espiritual Gúbio tem uma relação de afeto profundo com a criatura que eles vão atender. Então, o Gúbio, quando André diz que ele vagueou o olhar como se estivesse se recordando de algo distante, sim, ele estava. Recordando-se talvez da história que agora ali ele começava a chegar na sua culminância de um processo de libertação. Então ele diz: André, os homens encarnados não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Nós não temos ideia do tamanho do cuidado mobilizado pelos benfeitores espirituais em nosso favor. Falta-nos fé muitas vezes, não é? Falta-nos fé muitas vezes. Mas o que o André está dizendo? O que o Rúbio está dizendo? André, as criaturas lá, no plano material, no plano da encarnação, eles não suspeitam o tanto de organização e de mobilização que acontece em amparo deles. Porque nós vamos lendo André Luiz e vamos percebendo o quanto a maioria de nós, ou boa parte de nós que aqui estamos encarnados, somos ainda muito infantis espiritualmente. É como se nós fôssemos crianças espirituais ainda num curso de amadurecimento espiritual. E entre nós há espíritos mais maduros que reencarnam ou que se desdobram no plano espiritual, nos amparando, a fim de que nós possamos nos reerguer dos equívocos, reparar os nossos tropeços, organizar o mal que tenhamos feito, regenerar os nossos corações e avançar, assumindo mais responsabilidades espirituais, amadurecendo espiritualmente. Então ele diz: André, as criaturas não suspeitam do tamanho do cuidado que nós dispensamos a eles. Somos todos, diz o Gúbio, eles e nós, André, eles e nós, corações imantados uns aos outros na forja de benditas experiências. Estamos entrelaçados. Vocês lembram que nos capítulos anteriores nós já vimos isso também.
o quanto as criaturas encarnadas, o pensamento, o nosso magnetismo, as nossas vibrações estão entrelaçadas, influenciam e são influenciadas pelos pensamentos, vibrações, magnetismo dos espíritos desencarnados, que estão com a sua trajetória evolutiva vinculados à Terra neste momento. Então nos entrelaçamos, nos influenciamos, e é preciso que amparemos-nos uns aos outros. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Ora, olha o que o Gubi está dizendo. Nós estamos aqui estudando um capítulo do livro Libertação. O Gubi está dizendo: no livro da humanidade, André, cada espírito possui um capítulo especial. Cada um de nós tem os seus capítulos especiais. Nós vamos ter aqui no livro capítulos que são muito especiais, emocionantes. E nós? Nós temos também. Ternos, olha só, o Gubi dizendo, esses capítulos, André, são ternos e ríspidos laços de amor e ódio. Simpatia e repulsão acorrentam-nos reciprocamente. Esses laços que nos unem, o que eles geram em nós? Nos acorrentam ou nos libertam? É sobre isso o livro. O livro Libertação é sobre isso, sobre laços que podem, laços de afeto que podem adoecer e transformar-se em correntes aprisionantes, aprisionadoras. E a nossa grande trajetória é transformar estes laços, como diz Jesus a Simão Pedro, lá no capítulo 12 do livro Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Jesus diz para Simão Pedro: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Mas às vezes, quando esses laços adoecem, eles se transformam em grilhões que nos aprisionam. E esse livro é sobre um processo de libertação. E o Gubbio segue dizendo, as almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, como se estivessem sonolentos, adormecidos, com um esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Nós esquecemos as nossas reencarnações passadas, esquecemos a nossa vivência no plano espiritual, e assim precisa que seja nesta etapa da evolução em que nós estamos, pela materialidade ainda do nosso corpo físico, pela nossa dificuldade ainda de lidar com o nosso passado, pela importância que o esquecimento temporário tem ainda em nossa trajetória evolutiva. Então ele diz assim, olha que bonito, como Gubbio vai até utilizando metáforas, fazendo referências a antigas lendas e histórias da Grécia Antiga, dos tempos passados. Mas é muito interessante a gente prestar atenção no seguinte, aqui e agora, Gubbio vai fazer uma citação a uma lenda da antiga Grécia. E quando vai surgir um espírito de elevada expressão, de alta evolução moral, espiritual, mais adiante, nós vamos ver que André descreve que ela se apresentava como que as vestes desse espírito que se apresenta, nós vamos ver depois, Matilde, ela se apresenta lembrando as vestes da antiga Grécia. Olha que interessante. Será acaso que Gubbio cita, faz uma citação, uma referência a uma lenda da antiga Grécia, e quando André vai descrever o espírito iluminado que se apresenta, ele fala que as vestes lembravam as vestes da antiga Grécia? Será? Não nos parece que seja acaso, não. Mas isso é importante que casemos aqui o estudo com o estudo do livro A Caminho da Luz. E leiamos lá o capítulo que fala da Grécia, dos espíritos que reencarnaram na Grécia. Vejamos lá. Mas prossigamos aqui. Gubbio diz assim, as criaturas, quando reencarnam, André, banham-se no estige,
no estige dos antigos, cujas águas lhes facultam, durante certo tempo, valiosa segurança para retorno a oportunidades de elevação. Ora, mas o que é o estige, Felipe? O que é o estige? O estige, tem uma nota aqui no livro, muito interessante, que a FEB coloca, que explica para a gente o que é. O estige é o rio da invulnerabilidade, um dos rios do Hades. Ele aparece em várias histórias e, numa das mais comuns, como diz a nota aqui, Tétis tentou tornar o seu filho Aquiles invulnerável, mergulhando ele nas águas, mergulhando ele inteiro nas águas. Só que o que aconteceu? Ele mergulha, o filho segurando pelo pé, né? Pela canela. E mergulha, mas esquece de mergulhar o corpo todo. E fica o calcanhar de fora. E aí fica aquela pequena parte que não foi mergulhada no estige. É justamente assim que na lenda, Aquiles vai morrer na guerra de Troia. O famoso calcanhar de Aquiles. Que nos fala também aqui daqueles pontos que podem ser pequeninos e que podem abrir grandes chagas mortais. Por exemplo, um pequenino ódio que surge e que abre portas à obsessão. Um pequenino gesto de revolta e que abre largas portas para a instalação de uma influência espiritual negativa. Vejam só como o benfeitor faz essa citação, não à toa, ele está falando. Às vezes tem pequenas coisas, pequenos detalhes que acontecem em nossa vida e que podem propiciar o acesso de mentes perturbadas a nós. E isso desequilibrar-nos profundamente. Todavia, diz Gubbio, enquanto se mergulham na reencarnação, num esquecimento benéfico, aqui, nós que aqui ficamos, diz o Gubbio, né, na desencarnação, nós, por nossa vez, permanecemos em abençoada vigília, estamos atentos, estamos acompanhando. Os perigos que nos ameaçam os entes amados de agora ou de épocas passadas, que o tempo consumiu desde muito, não nos deixam impassíveis. Ora, sabe aquela história que muitas vezes nós escutamos? Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sós. Vejam só, Gubbio está dizendo, nós aqui permanecemos cuidadosos, preocupados em ajudar os amores, os corações amados, os familiares queridos que voltam ao mundo espiritual, em tarefas de regeneração, de redenção, de iluminação. Nós estamos atentos e amparamos-los. Ao longo de todo o livro nós vamos ver isso, e em toda a obra de André Luiz nós vemos isso, essa realidade sempre presente. Espíritos algo mais maduros amparando os seus familiares, amores, companheiros, companheiras que ficam um pouco atrás nos tropeços da evolução. Os homens não se acham sozinhos. Gubbio que está dizendo. Os homens, as criaturas humanas não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. As responsabilidades pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Todo mundo, André, diz o Gubbio. Todos nós somos responsáveis pelo aperfeiçoamento das criaturas do mundo. Então estamos juntos. Estamos juntos. Meus amigos, olha que coisa, que informação consoladora que nós recebemos aqui. Esses laços de afeto que nós carregamos de muitas e muitas vidas, de muitas reencarnações, nos acompanham. Nós acompanhamos eles, somos por eles amparados. Quando podemos e temos condições, amparamos também. Não nos desgarramos uns dos outros. Poderemos nos desgarrar momentaneamente pelos nossos equívocos, por escolhas, por desvios que nós tomemos no caminho, pelo mal, pela revolta quando se cristaliza em nós, mas prosseguimos
juntos, reencontrando-nos sempre. E aí o André começa a tomar conhecimento um pouquinho mais profundo do caso que os aguardava. E aí ele já entende que era uma senhora que os aguardava, uma jovem, que eles iriam amparar, que estava sob um processo terrível de obsessão. Nós já falamos aqui algumas vezes dela, Margarida, uma jovem que está sob esse terrível processo obsessivo. Então o André tem as primeiras notícias dela, e ele, curioso, pergunta, mas, caro Gúbio, meu amigo, a jovem, a enferma que nós vamos auxiliar, ela está no teu passado espiritual? Sim, diz o Gúbio, sim. Mas não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nós vamos auxiliar, apenas porque ela tenha sido minha filha em eras recuadas. Então já entendemos aqui. Margarida foi filha de Gúbio em reencarnações passadas, em reencarnações bem anteriores. E ele diz, mas não foi por isso somente que eu fui designado para essa tarefa. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Olha só, prestemos atenção nisso. Olha o que o Gúbio está dizendo. André, quando nós vamos auxiliar alguém, é preciso observar que não só a criatura que precisa ser auxiliada tem que ser considerada. Nós temos que olhar todo o quadro, porque todas as criaturas precisam e necessitam de ajuda. Merecem ser amparadas, auxiliadas. Em virtude, André, do enigma de obsessão que nos propomos resolver, André, esse enigma que nós temos que resolver, como é que nós vamos buscar a solução disso, André? Nós somos constrangidos a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. André, não adianta nós chegarmos lá e querer ajudar só a Margarida. Para resolver este caso, André, nós temos que auxiliar aqueles que estão envolvidos na situação. Nós temos que olhar o quadro completo e auxiliar a todos. Oferecer ajuda a todos, André. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica. Meus amigos e amigas, vejamos só. Nós vamos acompanhar neste livro a estratégia das trevas, mas nós vamos acompanhar a estratégia do Cristo para libertar corações do ódio, da dor, do sofrimento. Vamos acompanhar a estratégia do Cristo se desdobrando pela ação de Gúbio, de André e de outros que vão surgindo aqui. André, perseguidores e perseguidos estão entrelaçados em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica. Esse caso tem muitos envolvidos. Há muitos que estão envolvidos. Meus amigos, como é que nós lidaríamos? Como é que nós costumamos lidar com a situação quando nos deparamos com alguém que nós acreditamos que seja nosso inimigo? Alguém que nos esteja querendo mal? Alguém a quem nós, não vou nem falar quando nós queremos o mal de alguém, mas pensemos, quando alguém nos quer o mal, ou quer o mal de alguém que nós amamos, como é que nós costumamos lidar com a situação? Pensemos, né? E vamos acompanhar a proposta que os benfeitores vão fazendo. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Então, conforme vamos avançando, evoluindo na escala espiritual, maior é o nosso círculo de relações, de espíritos que nós conhecemos, nos relacionamos, temos laços afetivos.
Vamos constituindo verdadeira família universal. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Olha só, né? Aqueles espíritos que são. Temos um exemplo aqui. Ismael, que é o espírito responsável, aquele espírito mais ligado diretamente, que ampara o Brasil. Temos o Cristo, que é o espírito que ampara e auxilia todo o planeta, o governador espiritual do planeta. Todos estamos ligados a ele nesse processo. Temos, entre outros tantos espíritos que se dedicam a grandes coletividades, Bezerra de Menezes, Cepé, o companheiro Cepé, que tanto ampara e auxilia nosso movimento espírita gaúcho e espalha sua influência em todas as direções. Então ele diz: enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos. Por quê? Nessas circunstâncias, é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade. Olha só, dando a cada um o que lhe caiba. Então, a gente. O que ele está dizendo? André, não tem vítima e algoz aqui. A gente olha e está vendo uma tela, um primeiro cenário, mas precisamos entender, André, que ali há espíritos que se entrelaçam de histórias longas. E precisamos amparar cada um deles, entender a trajetória de cada um deles. Por que ele está agindo daquela forma? E entender o que é que podemos fazer por eles para aliviar as dores. Quem sabe o ódio que determinado espírito acalenta não seja o espinho que lhe fere a carne, bastando apenas, tantas vezes, retirar aquele espinho que tanto dói, para que aquele ódio intenso alivie, as dores amainem e possamos então agir. Como é que nós ficamos quando estamos com uma intensa dor de cabeça? Temos paciência profunda? Nos sentimos a maior tranquilidade, serenidade? Ou a dor de cabeça, quando é intensa, vai nos tirando a paciência e nos tirando completamente, às vezes, a própria capacidade de agir com amorosidade? Poderemos, às vezes, até agredir verbalmente, porque a dor se torna tão aguda, bastando, às vezes, retirar aquela dor, auxiliar, para que a doçura do espírito floresça. Nós vamos ver isso também nesse livro. O homem terrestre, André, especialmente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas, acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Justiça divina. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui uma imensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais. Não tem aqui, André, uma inclinação pessoal, porque vejam só, nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, né, com as perguntas de Kardec aos espíritos superiores, que o egoísmo é o traço, o interesse pessoal é um traço característico da imperfeição dos espíritos. Então, quanto mais avance, se torne adiantado, menos interesse pessoal o espírito tem. Então, no processo de auxílio, não pode haver um interesse, uma inclinação pessoal, precisam amparar a todos. Então, o benfeitor está explicando isso, André. Eu não estou atendendo, amparando Margarida somente porque ela foi
minha filha em reencarnações passadas. Precisamos olhar a todos para atender, para amparar. Então ele diz: precisamos, André, tratá-los sem inclinações pessoais, em bases do amor que Jesus exemplificou em e nessas ocasiões preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa imponha ou proporcione dentro das atividades que estão ali conexas, entrelaçadas. Aí o André diz que nesse ponto da conversação, eles estavam se deslocando e chegaram a um templo gracioso, de vibrações belíssimas, um templo que ele fala que durante séculos ali espíritos se reuniam para orar, para fazer preces, então ele tinha uma ambiência espiritual elevadíssima, irradiações suaves e doces, melodia celeste se derramava, como ele diz, a surdina, e flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando do brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. André diz que trazia o coração ao preço, como se aquela felicidade das últimas horas estivesse agora, né, lhe emocionando profundamente. Ele diz que começou a se sentir até pequeno ante a grandeza divina, aquele templo maravilhoso, aquelas vibrações, a grandiosidade dos trabalhos que estavam se desdobrando, compreendendo cada vez mais. Ele fica então profundamente emocionado, e eles chegam a um local onde aconteciam materializações de espíritos que estavam em esferas mais elevadas. Ali eles se materializavam porque as condições eram próprias, os fluidos que ali haviam, né, proporcionavam que os espíritos então se apresentassem vindo de esferas muito mais elevadas para fazer combinações, diálogos, para novas tarefas a serem desempenhadas. E ele fala, né, que havia alguns espíritos ali, quando ele e Gúbio chegam, havia alguns outros espíritos que os acompanhavam, que ali já estavam aguardando o que se desdobraria. E ele disse que um deles era um instrutor Gama, que aguardava a chegada deles, que acolheu eles com bondade. Ele diz assim: vocês chegaram no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Entramos sem detença. Vejam só. Há companheiros ali, então, que queriam doar fluidos para que os espíritos pudessem, então, se materializar das esferas mais elevadas para poder entrarem no diálogo, na comunicação com os espíritos que ali estavam. Vejam só, né? Mesmo no plano espiritual, nós vamos identificar que há, para espíritos que estão numa região espiritual, numa vibração muito mais elevada, é preciso que haja esse envolvimento deles nos fluidos algo mais densos para que eles possam entrar em contato e dialogar de forma mais direta, de forma mais clara com os espíritos que estavam naquele padrão vibratório, naquela faixa ali onde eles se encontravam. E aí o André diz assim que eles assim soube de imediato que o grupo constituído, aliás, por duas irmãs, duas que tinham sido duas irmãs na Terra, esperavam ali, né, estavam ali com o objetivo de receber instruções de serviços para as esferas mais baixas, para atender a tarefas que aguardavam. Então, logo em seguida começa primeira manifestação. Mas prestamos atenção porque André diz assim: os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano,
se alinhavam não longe em número de 20. Veja só. Os espíritos ali eram médiuns no plano espiritual, doando fluidos para os espíritos de uma é, faixa vibratória, né, de planos mais elevados, pudessem ali se manifestar e passar orientações para os trabalhos em faixas mais inferiores. Então, ele diz: inicia-se uma música, uma prece formosa, e aí ele fala: esbranquiçada a nuvem de substância leitosa e brilhante, adensa-se em derredor de uma espécie de palco que havia à frente, né, uma tribuna doméstica, como ele fala, e então essa nuvem leitosa começou a a surgir translúcida, e ali emerge uma figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracterizava-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. E aí, essa benfeitora que se apresenta nessas características, irradiando vibrações harmoniosas, serenidade, ela aguardava, na verdade, vinha para conversar com as duas moças, as duas irmãs. Elas se erguem, se aproximam, muito emocionadas, e dizem: mãe querida, ajuda-me a falar-te. A saudade, vejam esta frase, guardem esta frase. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me. Não me deixes perder este doce e divino minuto. E aí a outra começa a falar também: mãezinha, abençoa-nos este momento. Esse reencontro contigo, esperamos tanto por esse reencontro, mas temos tantos turbilhões a vencer. E aí elas começam a dizer: mãe, tu tem nos orientado, nós temos tentado auxiliar o paizinho que está em regiões de sombras, mas há 6 anos temos tentado alcançá-lo, mas ele escapa da nossa influência. Ele se compraz. Ele ele gosta de estar ali na companhia daquelas entidades viciosas, daquelas entidades que vampirizam todas as criaturas por onde passam. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se desvencilha facilmente. Ele, quando percebe a nossa aproximação, ele se desvencilha, ele se compraz em vibrações perturbadoras, no vício. Ele está em região espiritual muito dolorosa, envolvido com outros espíritos que com ele acabaram entrelaçando as suas histórias. Gesticula a esmo, grita, colérico, irritado, quando sente a nossa aproximação, se revolta. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Vejam só, o pai desencarnado agia dessa forma, vinculado a estas entidades infelizes, a estes fluidos tão densos e dolorosos. E aí então a benfeitora se aproxima e diz: filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Nossa. As irmãs chegam dizendo das dores, da dificuldade de lidar com o pai nas trevas, e ela diz assim: filhas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme de luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender as atitudes dos sacrifícios, que dizer
das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros. Minhas filhas, Cláudio se fez credor da nossa estima e gratidão. E aí a mãe começa a contar a história. Ele, Cláudio, envenenou um parente muito rico para ficar com a herança. E a esposa, essa mãe que aqui fala, e as filhas nunca souberam de nada. Diz a mãe que ele assim fez também preocupado com o conforto material da família. Queria o dinheiro para si, mas preocupado com o conforto material da família, assassinou o parente, ficou com a herança e elas nunca souberam. Tiveram uma vida de educação, tiveram uma vida nobre e elevada, se elevaram espiritualmente, mas nunca souberam que aquele conforto material provinha de um crime. E se sentiam agora, ela diz, nunca soubemos que ele carregou durante toda a reencarnação, durante muitos anos, o remorso, a amargura por ter cometido o crime, um processo obsessivo. E hoje se encontra nessa situação porque mergulhou profundamente na revolta, entrelaçou-se com espíritos que sintonizavam com ele. Nós agora temos dever de auxiliá-lo, ela vai dizendo. E aí ela diz: tornaremos, contudo, ao campo de luta regeneradora e benfazeja, que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos. O espírito que se eleva da mais alta região espiritual estará feliz quando um coração amado se encontra em sofrimento nas regiões inferiores? É o que ela diz, jamais. O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes de um charco. Não precisamos ir muito longe para encontrar um exemplo conhecido de todos nós disso. Acabamos citando agora há pouco Dr. Bezerra de Menezes, que temos a informação, foi convidado a ir para um mundo superior e abdicou, pediu a Maria, a mãe do Cristo, pediu a ela que lhe concedesse a possibilidade de permanecer na terra, trabalhando pelo povo brasileiro. Vejam só. É o que aqui essa mãezinha fala. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Não. Ora, que valerá estarmos aqui no conforto, na alegria dos planos superiores, à custa de corações que estão chorando em regiões de dor e sofrimento? Jamais. É preciso auxiliar, estar junto. Diferentemente da Terra, do plano encarnado, em que vemos em nosso mundo as desigualdades sociais, em que certas criaturas fruem da riqueza material ilusória, passageira, às custas do sofrimento, da exploração de muitos outros seres, sejam encarnados, sejam, ou melhor dizendo, sejam seres humanos, sejam seres não humanos, dos animais, por exemplo, da exploração, o sofrimento dos animais, da devastação da natureza, para uma alegria ilusória, para um luxo ilusório e transitório. Valerá? O que é que estamos construindo com isso? E ela diz: jamais faremos isso, minhas filhas. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com o esquecimento dos próprios benfeitores. Está usando metáforas aqui, né? Mas então ela fala
que estava preparando uma reencarnação em que ela voltaria, reencarnaria, seria mais uma vez companheira de Cláudio, receberia por filhos estes espíritos que se entrelaçam com ele e com os quais ele se compraz no crime, que receberia inclusive o próprio parente que ele assassinou, mergulhado hoje na revolta, na busca da vingança, e também receberia por filhas as duas, que elas seriam os grandes amores dela, seriam um amparo, auxiliariam na tarefa, ela teria muitos filhos com ele. E que entre estes muitos filhos estariam todas essas criaturas, o próprio parente que foi assassinado e as duas. Portanto, meus amigos e amigas, quando nós vemos famílias com muitas crianças, com muitos filhos, recordemos quantas histórias estão ali se reencontrando para resgates, para reencontros, para trabalhos de edificação, para restabelecimento, regeneração de elos, de laços de afeto, para trabalhos de elevação espiritual. Ah, pensemos nisso. Mas essa companheira se afasta, desfaz, sob muitas emoções, não é? Muitas lições, recomendo sempre a leitura atenta do capítulo. Desfaz-se a figura daquela mãe, e agora sim, se aproxima um espírito de altíssima elevação. Ela chega e se aproxima dos olhos, irradiando um doce magnetismo santificante. E aí André diz, trajava um peplo estruturado em fina gaze azul radiosa. Vejam só, um peplo, né? Mas, Felipe, o que é um peplo? Variedade de túnica feminina de tecido fino, sem mangas e presa ao ombro, usada na antiga Grécia. Aqui é a referência que eu tinha falado. André está dizendo, ela se apresenta qual? Aquelas Madonas da antiga Grécia. E ela entra como se procurasse alguém especial, e aí o benfeitor Gúbio se ergue e vai em sua direção. E ela diz, irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente um instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação do meu infortunado Gregório. Mais uma personagem central do livro. Já conhecemos agora Margarida e agora conhecemos Gregório. Quem foi Gregório? Vamos acompanhar. Espero, diz ela, Matilde, espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante, ele fora papa na Idade Média. Impressionado com o poder que deteve, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em ministérios escuros. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Vejam só. Essa é uma triste característica dos espíritos que, por vezes, devotados
a finalidades odiosas acabam servindo a mentalidades do mal, cegueira e quase absoluta fidelidade. Basta um comando, ainda que seja a coisa mais absurda, mais cruel, e as criaturas cegamente prosseguem naquela direção e realizam a determinação. É lamentável. A criatura perde as faculdades de pensar, de raciocinar, apenas segue a ordem, porque atende cegamente. Por isso, quando nós passamos a obedecer cegamente determinadas ordens, determinados comandos de criaturas, paremos para pensar em que rumo estamos seguindo. Se nós não raciocinamos se o que deve ser feito é correto, é adequado, é moral, ético, se não estamos pensando por nós, estamos seguindo no fluxo. Poderemos estar cometendo grandes crimes. E ela vai dizendo, ele agravou muito o seu passado de grandes dívidas agora no plano espiritual, pelas ações que continua desenvolvendo. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Vamos entender claramente. Este espírito Gregório estava há séculos devotado ao mal. Há séculos nessa experiência de coordenar imensas falanges de espíritos na direção do mal, acreditando de ter imenso poder. Mas ela diz, há 50 anos eu começo a conseguir me aproximar dele. Mentalmente. Recalcitrante e duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Ele está entediado do mal. E para os corações infiéis, ela diz, isso é uma bênção. Eu já surpreendo no espírito dele rudimentos de necessária transformação. Há algumas brechas, alguns rudimentos de uma transformação, eu estou começando a perceber. Ele ainda não chora arrependido. Não, isso ainda não, ela diz. Ainda não. Mas ele já começa a duvidar da vitória do mal. Ele já não tem aquela certeza de que o mal vai vencer, de que ele pode. Não, ele está duvidando, começa a duvidar. Ele já não é tão severo, tão duro com os seus comandados. Parece, Gúbio, parece para mim que ele está próximo. O colapso de sua resistência não me parece distante, não me parece remoto. E aí, André diz que ela começa a chorar. E ela diz, irmão Gúbio, perdoa-me o pranto que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Nossa, meus amigos e amigas. O ser mais vil que nós possamos conhecer para alguém, para um espírito, é a joia primorosa. O amor vê nas criaturas o que elas serão um dia, o que elas são já, o seu potencial, o seu valor intrínseco, o valor que ela já possui por simplesmente ser. E a força que ela pode empreender no rumo da sua regeneração. Enquanto nós, criaturas humanas, quando vemos um crime sendo cometido, queremos aniquilar. O bem quer regenerar, quer amparar, quer transformar aquele coração em joia, lapidar para que se transforme em joia. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras, ela diz. É o amor que o Senhor acendeu em mim desde o princípio
Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se mantam umas às outras no Império Universal. Lembremos Leon Denis, que lá no livro O Grande Enigma, no capítulo Céu Estrelado, quando ele fala do céu, das estrelas, dos laços que unem as estrelas, que são também os laços que unem os espíritos. Leon Denis também diz isso. Aqui é Matilde dizendo que André nos traz o seu relato. Não encontrarei o céu sem os sentimentos de Gregório, sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Então, Gúbio diz, ela pergunta, você está pronto para me ajudar, Gúbio? Ele diz, nobre Matilde, estamos prontos. Dita as ordens. Por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios que te empenhas por todos nós. E ela diz, descerei, meu amigo. Vou reencarnar e vou recebê-lo. Vou receber Gregório como meu filho. E nós teremos a prova difícil e perigosa da riqueza material. Como nós vimos no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, a prova da riqueza também é perigosa para o espírito. Pode ser muito confortável e cômoda, mas é perigosa também pelas vastas portas que abre a possibilidade de perder-se das ilusões. Teremos a experiência da riqueza e eu me dedicarei a educá-lo, a trazê-lo para os caminhos do Cristo, a ampará-lo. Ele crescerá comigo, terá imensos desafios, terá, sim, muitos recursos materiais, terá dinheiro e começará a receber as criaturas a quem hoje ele comanda, para que ele reconduza os corações dela ao caminho do bem. Para que ele, agora, recebendo essas criaturas que vão muitas vezes humilhá-lo, atraiçoá-lo, traí-lo, feri-lo, persegui-lo, para que ele possa reconduzi-las ao caminho do bem. Durante boa parte da reencarnação, Gúbio, ele terá a minha companhia e eu vou me dedicar profundamente. Mas, é claro, eu vou precedê-lo na volta ao mundo espiritual. Então, ele experimentará a expiação dolorosa, porque experimentará a miséria, vai ser traído, experimentará a miséria, experimentará a velhice e a profunda solidão, como expiação dos seus equívocos. Mas, espiritualmente, então, eu estarei amparando ele. Esse é o plano, Gúbio. Esse é o plano. Atenderás Margarida, que foi tua filha tão amada e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e a frieza em calor. Encontrando-o, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome, sob o gelo que lhe cristaliza os sentimentos. Descansa inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Fala-lhe em meu nome, Gúbio. Aquela capa fria lá embaixo ao amor que nos une. Matilde está dizendo a Gúbio, Gúbio, o calcanhar de Aquiles dele para o bem é o meu amor. É o amor que nos une. Fala-lhe em meu nome, porque ali será a porta de entrada para a transformação dele. É emocionante, meus amigos.
porque é a nossa história de transformação espiritual, os nossos equívocos, tropeços, a nossa jornada de regeneração. E percebamos como Gúbio está indo atender a própria filha, mas que também está entrelaçada por laços, está aprisionada por laços com Gregório. Então ela diz: sei, Gúbio, quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Só aquele que sabe amar. Meus amigos e amigas, aqui encerramos nosso capítulo de hoje. Na próxima semana, começamos uma parte densa. Na próxima semana não, desculpe. Na próxima semana é o primeiro domingo. No próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Aí não temos o nosso encontro, temos a palestra do CELD dos domingos. E aí na outra semana sim, voltamos a nos encontrar. No capítulo 4, Numa Cidade Estranha. Preparem os corações, porque daí vamos adentrar nesta cidade espiritual, em parte coordenada por Gregório. Vamos juntos? Vamos levar, na noite desse domingo, a lembrança dessa doce palavra de Matilde. O amor vence e cobre a multidão dos nossos tropeços. Vamos em frente? Um grande abraço, um ótimo final de domingo para quem está acompanhando aqui ao vivo e para quem está acompanhando depois. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, deixar um comentário, botar aqui qual a frase do capítulo mais te marcou, para que a gente possa também divulgar nos nossos cards aqui a obra, tá certo? Um grande abraço, bom domingo a todos e até a outra semana no capítulo 4.